musical. Obrigado, viu? Uhum. Pessoal, seja todo mundo muito bem-vindo, tá? Boa noite a todos. Antes de mais nada, eu queria informar a vocês que essa palestra está sendo gravada. Entre 2 ou 3 dias já deve estar disponível lá no YouTube para quem quiser rever, ou quem tiver perdido, né, querer assistir. Alguns recadinhos rápidos aqui, antes da gente passar a palavra para a palestrante de hoje. A gente pede que todos deixem o áudio e o vídeo desligado durante a palestra. A gente funciona da seguinte forma: são 45 minutos de apresentação da palestrante, né? E os 15 minutos finais a gente reserva para perguntas, dúvidas, participações, né? Então, como vai ter esse período no final, a gente pede que durante a palestra não haja interrupções, ok? Deixa eu ver o que é mais. Acho que é isso. Vamos então todo mundo relaxar, vamos fazer uma prece inicial, né? Peço que todos elevem seus pensamentos nesse momento. Amado Mestre Jesus, Irmão maior de infinita bondade, pedimos sua bênção nesse momento em que estamos todos aqui reunidos espiritualmente, buscando a comunhão de intentos, de ideias, para a prática do bem. Agradecendo a oportunidade que nos é dada para a busca de nosso esclarecimento espiritual. Que os bons espíritos possam intuir nossos palestrantes e permitir a nós o melhor proveito possível. Ao final dessa reunião, os ensinamentos e as boas energias sejam levados para os nossos lares. Que assim seja, graças a Deus. Eu queria dar as boas-vindas à nossa palestrante de hoje, a Margarete, com o tema Tua Medida, com referência ao livro do Hamed, Renovando Atitudes. Margarete, seja muito bem-vinda aqui novamente, viu? Por favor, fique à vontade. Obrigada. A palavra é sua. Obrigada. Vou buscar aqui fazer certo. Não tem nem universitário para me ajudar aqui, vamos ver. Eu primeiro ponho o share, depois eu abro a minha imagem, é assim? Você vai clicar em Share, aí vai aparecer várias telinhas. Você seleciona aquela onde está o seu PowerPoint. Aí ela vai aparecer aqui pra gente. Isso, deu? Deu. Beleza. Aí, certinho. Certinho, show de bola. Beleza. Tá dando para mim escutar num tom tranquilo? Tá ótimo. Então, ótimo. Bom, gente, boa noite. Eu espero trazer aqui neste tema, né, do capítulo do livro Renovando Atitudes, é a primeira lição, o livro do Hamed, Francisco do Espírito Santo, que ele baseia esse estudo no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, item 11. Então, eu vou fazendo a leitura e vou ampliando com os meus pensamentos, deixando claro aqui que é um posicionamento meu, é a minha forma de perceber o estudo, e que a gente aí nos minutos finais vai estar aberto, né, a gente poder dialogar, concordar, discordar, ampliar, tá bem? Então, lá em Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2, está escrito assim: não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados, segundo houverdes julgados os outros, e se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Então, a gente tem aqui tanto a imagem que nos relembra, né, quando Jesus falou da questão do julgamento, falou da questão, né, junto da mulher adúltera, de atira a primeira pedra, aquele que foi isento de culpa, ou na linguagem mais da época de pecado, né, ou seja,
aquele que tiver a consciência tranquila, no sentido de nunca ter ferido a lei do amor. Quem atiraria essa pedra? Um a um, ou uma a uma daquelas pessoas foram se retirando. A outra imagem que eu coloquei aqui, vejam bem, há um espelho no lugar da face, que já é para ir nos preparando assim, quando eu julgo, eu estou colocando um espelho de algo que vai refletir a mim também. Eu quero pontuar uma questão aqui também, que onde vocês veem esse livrinho, é porque o texto é do Hamed, tá bom? Toda opinião ou juízo que desenvolvemos no presente está intimamente ligado a fatos antecedentes. Tendências ou pensamentos julgadores estão sedimentados em nossa memória profunda, são subprodutos de uma série de conhecimentos que adquirimos na idade infantil e também através das vivências pregressas. Então, o que pode ser isso? Quando, por exemplo, é pedido a uma criança, ou mesmo a nós adultos, que faça um desenho da família, nós vamos retratar ali as pessoas que a gente considera dentro do nosso conceito de família. Para esse desenho, a nossa experiência de infância, de adolescência, ou mesmo de vivências pregressas de outras vidas, vão estar ali retratadas, direta ou indiretamente, como divórcio, viuvez, adoção, orientação sexual, sentimento ou abandono real, a questão da mãe solteira ou do pai solteiro, né? Daquelas circunstâncias que deram significado e coloriram em nossas emoções e sentimentos o que a gente considera família. Censuras, observações, admoestações, superstições, preconceitos, opiniões, informações, influências do meio, inclusive de instituições diversas, formaram em nós um tipo de reservatório moral, coleção de regras e preceitos a ser rigorosamente cumpridos, do qual nos servimos para concluir e catalogar as atitudes em boas ou más. Vamos falar um pouquinho aqui. Então, veja bem, como nós já falamos no slide anterior, todas as nossas vivências, elas vão fornecer como que o nosso cenário. O cenário em que a gente vai avaliar, a gente vai representar ou a gente vai vivenciar, seja a situação que for. No slide anterior, a gente deu o exemplo da família. Como nós estamos num momento evolutivo, num planeta em que a gente vive a dualidade, branco, preto, azul, amarelo, vermelho, verde, mulher, homem, criança, adulto, grande, pequeno, tudo são dualidades. Acontece que nessa dualidade nós acabamos polarizando. E nessa polarização veio um julgamento com significado de condenação, ou seja, ou é bom ou é ruim. Principalmente, nós temos a tendência de que se é diferente do que eu penso, se é diferente dos meus valores, então é ruim. Só é bom o que é igual a mim. Será? A Cássia, na segunda-feira, sem ser essa agora passada, na anterior, no estudo de número 12, pontuou muito bem essa questão da polarização na dualidade. Então, eu convido a vocês a buscar esse estudo da Cássia para poder compreender mais essa questão com mais aprofundamento, que aqui não dá o tempo e nem é o tema, né? Só quis pontuar. Em razão disso, quer dizer,
de todos dessas questões de conceitos, preconceitos, informações, dualidade, polarização, os frequentes julgamentos que fazemos em relação às pessoas informam sobre tudo aquilo que temos dentro de nós. E isso Jesus já deixou bem claro e pontuado quando ele colocou lá em Mateus, capítulo 12, versículo 34, que a boca fala do que está cheio o coração. É bem trabalhoso, se não difícil, nós reconhecermos, não é? Usualmente a nossa tendência é dizer assim, não, mas existe o certo e errado. Dentro dos nossos valores, sim. Existe aquilo que aumenta a possibilidade da minha evolução e eu posso dizer que isso é bom. E existem aquelas condutas e existem aquelas atitudes que dificultam a nossa evolução ou estacionam-nos em determinadas etapas da nossa caminhada. Então, aí eu posso dizer que é algo menos bom do que a outra atitude, certo? Explicando melhor, diz Hamed, a forma e o material utilizado para sentenciarmos os outros reside dentro de nós. Por que reside dentro de nós? Porque nós temos o reservatório moral. Ou seja, a gente faz como que uma caixa d'água, né? Sendo a água aí representada pelas emoções, sentimentos, advindos de como nós conceituamos, valorizamos, compreendemos a partir daí determinadas atitudes. Então, por exemplo, a atitude da fofoca, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo. Por que é necessário? Porque muitas vezes o que representa escândalo hoje não vai ser amanhã. E quando algo é revelado, nos ajuda a ter maior clareza das consequências daquilo que está sendo revelado. E através do nosso reservatório moral, nós podemos mudar de opinião, mudar de comportamento. Nós temos aqui um outro tipo de reservatório moral, que, de acordo com nossos valores e princípios aqui estudados, são muito mais pertinentes às nossas buscas, né? É um avô passando informação, passando oração a um neto. Nós temos outras atitudes, algumas falas, que são como verdadeira agressão. Agressão que muitas vezes é sentido física, apesar de que só a palavra, só sem significar pouco, mas significando apenas, sem outro tipo de adendo, né? E que nós sentimos como verdadeira agressão física. Por quê? Pelo que está armazenado no nosso coração, na nossa mente, no nosso reservatório moral. Se você não viu com seus próprios olhos, nem ouviu com seus próprios ouvidos, não deixe sua mente inventar para sua boca espalhar. Por que isso? Desculpa. O que a gente vê, o que a gente escuta, já é impregnado pelo conteúdo do nosso reservatório moral. Então, se a gente só pegou do reservatório moral do outro, o que o outro viu, o que o outro ouviu, e a gente espalha como uma verdade única, nós corremos riscos de estar contaminando negativamente, no sentido de trazer elementos de impedimento incongruentes com a verdade de Jesus, por exemplo, que é a que nós dispusemos a
aprender a evoluir nela. Eu acho que de pano de fundo vocês devem estar ouvindo alguma música aí, porque tem uma igreja evangélica bem aqui na minha esquina, então a gente está com fundo musical. Melhor do que medir ou apontar o comportamento de alguém, seria tomarmos a decisão de visualizar bem fundo na nossa intimidade e nos perguntarmos onde está tudo isso em nós. Onde dói? Onde, vou usar uma palavra bem mineira, onde cutuca? Quando eu vejo algo, eu escuto algo, o que me impulsiona a ser a favor ou ser contra? O que me impulsiona a usar uma palavra de condenação? O que me impulsiona a esse julgamento? É algo que dói em mim? Ou pode doer no outro? O que eu vou fazer disso que eu estou vendo? No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem que pergunta assim: se eu vejo o comportamento de outro prejudicial a ele mesmo, porque muitas vezes a gente vê, né? Pela nossa própria experiência, a gente sabe que aquele passo, a pessoa vai cair em algum buraco. Ou a gente tem um pouquinho de mais altura, está num degrau um pouquinho mais alto, e já vê um pouquinho mais à frente, e vê o buraco, que o outro não está vendo. O que eu devo fazer? Admoestá-lo em público ou chamá-lo à parte? Segundo o Evangelho, essa passagem lá, nós poderíamos chamar à parte e dizer: olha, eu vejo assim, eu percebo assim. Como é isso para você? Isso doeu assim em mim, por isso eu estou compartilhando com você. E a escolha do outro. Só poderemos nos reabilitar ou reformar até onde conseguimos nos perceber, ou seja, aquilo que não está consciente em nós, dificilmente conseguiremos reparar ou modificar. Por isso eu gostei tanto dessa figurinha aqui, que é lá do Peanuts. Aí ele está dizendo, é o tipo de coisa que bate na gente bem aqui, né? Bem no coração. Você entende o que eu quero dizer? Então, se dói, eu preciso tanto de ficar atento. O que eu vou fazer dessa dor? Eu vou transformá-la em raiva e lançar ao outro? Eu vou transformar em medo e me esconder? Muitas vezes atrás de uma conduta, de um comportamento exatamente contrário ao que eu desejava, só para não expor e não entrar em contato com essa dor. Então, novamente aqui, né, nas entrelinhas, se é que está na entrelinha, o autoconhecimento é fundamental para que a gente possa nos conduzir na vida. Certas pessoas, simplesmente por não conseguirem conviver com a verdade, tentam sufocar ou enclausurar seus sentimentos e emoções, disfarçando-os no inconsciente. E a outra questão que eu vou convidar vocês, olha o estudo 12 lá da Cássia. Há uma explicação bem de como que isso fica no inconsciente e como que com as vivências do aqui e agora a gente é cutucado, né? Aquela vivência, vez por outra, é um fantasma na nossa vivência atual. Então, eu peguei aqui, né, imagens de um desenho animado, que quem não viu, eu também convido a assistir, porque é muito legal. Que fala exatamente de como essas emoções que pertencem ao nosso kit de sobrevivência, essas 5 emoções básicas, né, que é a tristeza, o nojo, a alegria, o medo e a raiva. A raiva é uma emoção
útil. Usualmente, quando ela aparece, eu me senti invadido. Eu senti que o meu espaço está sob alguma ameaça. Aí eu grito, aí eu esperneio para afastar o outro, para ver se eu afasto a situação. Mas como essa emoção, ela foi muito mal compreendida e foi até catalogada como pecado, ou seja, como um ferir a consciência, já vou falar de um outro aspecto da raiva, mas ela tem um aspecto útil. Mas se eu, então, bloqueio por total essa raiva na minha vivência, eu nego. Tem pessoas que dizem, não, eu não sinto raiva, mas tem uma profunda tristeza. E se essa tristeza sai do caminho, a raiva eclode. Raiva e tristeza trocam muito de lugar. A tristeza escondendo a raiva escondendo a tristeza. Então, quando eu bloqueio, eu digo, eu não tenho raiva, não. Eu entro no auto-julgamento, mobilizado por esse reservatório moral, e eu lanço a raiva, a maledicência, a tristeza, porque é o que está escondido lá atrás da raiva, no outro. Usualmente de forma inconsciente. Eu só digo assim, né, por exemplo, nossa, eu tenho muita raiva quando fulano chega e fala desse jeito. Por quê? Qual a razão? Que raiva é essa? O que está promovendo essa raiva? De onde vem essa raiva? E nem sempre nós vamos conseguir descobrir este caminho sozinhos. Porque muitas vezes é difícil mesmo. Muitas vezes vai destamponar, vai colocar na minha frente um espelho de algo muito doído que eu vivi e que eu me protejo com a raiva. Então, eu vou precisar muitas vezes de ajuda de um profissional. Devemos reavaliar nossas ideias retrógradas, que espreitam nossa personalidade, e a partir daí, julgar os indivíduos de forma não generalizada, apreciando sua singularidade, pois cada pessoa tem uma consciência própria e diversificada das outras tantas consciências. Então, aqui eu quis ressaltar a questão do julgar. O que acontece? Tudo, absolutamente tudo, evolui. As plantas, os minerais, os vegetais, os animais, os seres humanos, os anjos, né? Tem as escalas lá de angelitude. Então, se nós sabemos disso, se nós já tanto estudamos a questão da evolução, de que é uma verdade, e que nós estamos aqui para um retorno ao reino de Deus dentro de nós, né? Então, é uma evolução curiosa, né? Porque é de fora para dentro, para então reavermos o caminho na direção do Pai. Antes nós dizíamos julgar, que era impossível não julgar. Hoje, através da psicologia e de tantos estudos também da evolução dentro da própria doutrina espírita, retomando o próprio Emmanuel em algumas passagens que anteriormente nós não compreendíamos, porque nós não tínhamos experiências pessoais de estudo evolucionário suficiente, hoje a gente já pode traduzir ou transmutar, substituir a palavra julgar por avaliar sem condenar. Porque como a gente está no mundo de dualidade, a gente avalia. Como a gente está num processo de evolução, a gente avalia dentro daquela questão da polaridade que nos foi útil e é útil sem condenar.
Como que ela é útil? Para eu saber esse caminho que eu estou tomando, ele é bom e útil na minha evolução? A resolução que eu estou buscando neste conflito é boa e útil para a minha evolução? Para o meu grupo? Para o coletivo? Né? Nós temos um exemplo fácil atualmente. O uso de máscaras é confortável nessa pandemia? Com este calor? Não. Para nenhum de nós. Os profissionais da área de saúde usam em média 12 a mais horas a máscara. E nós, por vezes, não queremos usar por minutos ou horas. Porque nós não damos conta de avaliar a importância do uso para o coletivo. E neste coletivo, cada um de nós tem sua singularidade. Tem uma consciência própria e diversificada. Por isso, tão difícil nós darmos conta de pensar no coletivo. Por isso, nós precisamos tanto, nessa nossa singularidade, buscar reformar esse nosso reservatório moral, igual falamos em slides anteriores. Julgar uma ação, isso é uma fala do Hamed, é diferente de julgar a criatura. Vamos lembrar lá da adúltera. Como é que é isso, né? Porque quando eu vou avaliar uma situação, no sentido de é bom para mim, é bom para o outro, é bom para o coletivo, eu estou avaliando a consequência da ação. Por que a ação da adúltera deixava de ser boa para ela? E por que Jesus, então, e olha nessa imagem aqui nós vemos vários homens, né? Porque se ela foi adúltera, tem um capítulo do livro Pão Nosso que pergunta, e o adúltero? Com quem ela adulterou? Por que ela adulterou? Que adultério é esse? Será que hoje nós podemos considerar a questão do adultério somente na questão do sexo, da sexualidade? E o tanto que nós adulteramos os afetos? E o tanto que nós adulteramos as letras? E o tanto que nós adulteramos as notícias? A gente precisa de ampliar o nosso reservatório moral. Posso julgar e considerar a prostituição moralmente errada, mas não posso e não devo julgar a pessoa prostituída. É o que Jesus também, numa passagem, me desculpe, eu não vou lembrar onde está essa passagem, que ele diz, né, que a gente precisa de acolher o pecador, não o pecado. Ou, na palavra ainda lá da tradução mais antiga, condenar o pecado e não condenar o pecador, né? Hoje nós poderíamos dizer, nós podemos avaliar a conduta, observar qual a consequência dessa conduta e escolher por fazer diferente. E observar a consequência menos positiva que há nessa situação. Mas acolher aquele que se comporta dessa forma, por vezes ajudando a ampliar o próprio reservatório moral, né? Ao usarmos da empatia, colocando-nos no lugar do outro, sentindo e pensando como ele, em vez de pensar a respeito dele, teremos o comportamento ideal diante dos atos e atitude das pessoas. E ao usar da empatia, a gente pode até ampliar um tantão, que é quando eu uso da compaixão. Que na compaixão, né, eu não só tenho empatia ao sentir o que o outro sente, mas de ajudá-lo, se assim ele desejar, a buscar uma alternativa.
a buscar alguma saída para que aquela dor deixe de ser sofrimento. Nossos julgamentos serão sempre os motivos de nossa liberdade ou de nossa prisão. No processo de desenvolvimento e crescimento espiritual. Se eu condeno ou julgo, e com isso eu crio, né, uma amarra, uma responsabilidade, ou uma corresponsabilidade, melhor dizendo, para o resultado daquela atitude, eu vou estar amarrando a minha liberdade. Eu vou estar amarrando o meu processo de desenvolvimento. Ao passo que, ao me colocar no lugar do outro, ao propor ajudá-lo a encontrar uma saída, a encontrar algum mecanismo, alguma outra ajuda, se assim ele o quiser, eu vou estar ampliando a minha liberdade e aumentando a possibilidade do meu desenvolvimento espiritual. Se criaturas afirmarem, idosos não têm direito ao amor, limitando o romance só para os jovens, eles estarão condenando-se a uma velhice de descontentamento e solidão afetiva, desprovida de vitalidade. Olha bem, porque afeto traz vitalidade, né? Sentir-se amado, sentir-se na companhia de alguém, na troca de informação, de afeto, de experiência com outra pessoa, nossa, só nos traz vitalidade. É um grande alimento da nossa alma. Então, se eu afirmo que idosos não têm direito ao amor, eu vou estar limitando a uma velhice desprovida de fidelidade para mim. Porque quando eu for idosa, e eu aqui já sou, né? Eu vou me proibir de ter um afeto, ou de ter afetos. Eu vou considerar que eu preciso mais me isolar, que aquilo que eu sei, que aquilo que eu aprendi, que eu convivi, eu tenho mais que enclausurar. E olha que oportunidade imensa a gente está perdendo, porque quando eu troco informação, eu troco afeto, eu troco experiência com outros, sejam da minha idade, que viveram coisas diferentes, ou principalmente com mais jovens, nossa, que tanto que eu aprendo. Olha que revitalização da minha caixinha d'água lá, né? Do meu reservatório moral. A própria questão aqui, bem prática que a gente tem, do uso da internet, do uso desses aplicativos, dessas plataformas, que agora a pandemia me colocou precisando de atender clientes virtualmente, eu tive que recorrer a muitos jovens. De me ajuda aqui, e hoje que eu estava aqui sozinha, socorro, vamos ver se dava certo. Deu, né? Que bom. Então já é mais um passo, é um aprendizado e é um espaço de valorização aos novos conhecimentos, ao bom uso do novo conhecimento. Se pessoas declararem homossexualidade é abominável e ao longo do tempo se confrontarem com filhos, netos, parentes e amigos que têm algum impulso homossexual, suas medidas estarão estabelecidas pelo ódio e pela repugnância a esses mesmos entes queridos. Então, eu vejo, né, que toda essa diversidade que tem surgido no tempo atual, de toda essa oportunidade das pessoas se revelarem, né, usando essa palavra até daquele velho conceito de revelar fotografia, né, em que a gente, de uma impossibilidade de ver a foto, a gente tinha que passar por um laboratório para ver a foto. Então, na revelação de quem sou, no mostrar quem sou neste momento encarnatório,
Porque verdadeiramente quem sou, nós estamos nessa busca do reencontro, né? Na busca da essência de quem sou. E em essência somos divinos. Então, se a pessoa apresenta alguma conduta que até um pouquinho de tempo atrás, ou até em alguns grupos ainda, é condenada, eu vou condenar quem eu amo? Amor condena? Jesus condenou? Então, são perguntas que eu acredito que está lá naquele slide, né? Do menininho falando, sabe o que eu sinto aqui? Sabe qual é a minha dor? Você sabe qual o caminho que eu precisei de passar para estar aqui me revelando? Me dá a mão. Porque eu também vou precisar de outras mãos diante das minhas dificuldades. Se formos juízes da moral ideológica e sentimental, sentenciando veementemente o que consideramos como erros alheios, estaremos condenando ao isolamento intelectual, bem como ao afetivo, pela própria detenção que impusemos aos outros, por não deixarmos que eles se lançassem a novas ideias e novas simpatias. Se você quer transformar o mundo, mexa primeiro em seu interior. Encontrei essa frase como do Dalai Lama. E se não for dele, é uma verdade, né? Seja quem for o autor. Porque cada vez que eu restringo o outro a se manifestar, eu também estou me restringindo. Se a gente para e pensa, e hoje até foi interessante porque eu fiz isso junto com uma cliente, nós duas paramos e pensamos no que hoje nós já somos diferentes de tempos passados. E não tão longe assim, não estou falando de outra vida em termos reencarnatórios, não. É nesta vida, né? Eu lembrei, conversando com ela, o tanto que eu já fui autoritária. O tanto que eu achava que a melhor verdade era o que e como eu enxergava. E o tanto que eu agradeço hoje a amigos e amigas, encarnados e desencarnados, que pensavam e que pensam diferente. E que puderam me mostrar outro caminho. E que puderam me mostrar que hoje eu penso tudo isso que eu estou falando para vocês. Mas e amanhã? Não sei. Amanhã eu espero que o meu reservatório moral esteja com mais claridade, para que os fantasmas que eu ainda carrego possam me auxiliar na minha mudança pessoal e que assim eu possa contribuir para a mudança do mundo, né? E o que eu quero nesse mundo? Mais fraternidade, mais parceria, mais amor, mais compaixão, mais alegria, mais autonomia, que são as virtudes da nossa essência. Para sermos livres realmente, para nos movermos em qualquer direção, com vista à nossa evolução e crescimento como seres eternos, é necessário observarmos e concatenarmos nossos pesos e medidas, a fim de que não venhamos a sofrer constrangimento pela conduta infeliz que adotarmos na vida em forma de censuras e condenações diversas. E olha, é muito interessante a gente observar, como naquele slide que passou sobre a velhice, que não é castigo divino, não. Não é tipo assim, fez, vai pagar. Não é nesse sentido, não. É porque o olho que eu enxergo o outro é o olho que eu me enxergo. Então, o que eu desejei para o outro, a hora que eu chegar ali, eu já desejei para mim. E é isso que eu vou ter, porque é isso que eu enxergo. Ninguém consegue enxergar aquilo que não acredita. Por isso eu preciso de ter olhos de ver e ouvidos de ouvir a verdade do outro.
para que alguma réstia de luz diferente, de outra cor. Às vezes eu enxergo tudo vermelho, o arco-íris tem 7 cores, e na combinação delas tem uma infinidade de cores. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Lucas 6, versículos 7 a 38. E o que é ter misericórdia? É muito vinculada à compaixão. É acolher o outro na dor dele. É compreender o outro na dor dele, sem condenar. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Pois, gente, é difícil. Quando eu falo que é difícil, eu crio obstáculos internos. Eu posso dizer que é trabalhoso. Porque quando eu digo que é trabalhoso, eu sei que eu tenho que sair à ação. E quando eu tenho que sair à ação, eu vou pesquisar, eu vou buscar. Então, ser a mudança que queremos ver no mundo é um caminho possível. E em vez de deixar a secura de um deserto, nós podemos, nesta ponte que nos liga à nossa essência, ser o verde, ser a vida, ser o mar, ser a água que Jesus falou que é nele que encontramos. E que eu assim acredito. Eu agradeço e vamos ver o que mais podemos conversar, não é? Nós temos, Margarete, né? E Tá todo Raquel. mundo... Oi? Tudo Oi? bem? Tudo bem? Tudo ótimo. Nós que E é agradecemos, então, né? Boa noite. Boa noite. E eu agora, mas antes eu só queria fazer uma colocação com uma frase que você falou que eu achei muito interessante, foi nesse final, é que seja a mudança que você quer. Como que isso pode ser tão transformador, né? Quando a gente começa a ter essa visão do mundo. Não adianta eu querer mudar o outro, eu não tenho esse poder, mas eu posso mudar as atitudes, né? No meu dia a dia. Gente, então é isso, está aberto para perguntas. Quem quiser, só abrir o microfone ou mandar no chat. Fiquem à vontade. Deixa eu ver no chat aqui. O Paulo e a Fernanda falou, excelente palestra, muito obrigada, Margarete. Eu que agradeço. Você. Quem quer fazer alguma colocação, uma pergunta, ou mesmo complementar, fica à vontade. É exatamente, complementar é bom. Adriana abriu o microfone? Pode ficar à vontade, Adriana. Adriana, você abriu sem querer? Ela não deve estar conseguindo falar, que o microfone dela está aberto. Se você não estiver conseguindo, Adriana, você pode mandar no chat, tá? A gente pergunta para ela, para você. Eu acho que ela não está conseguindo. O microfone está aberto. O pessoal tá tímido hoje, hein? Acho que é o calor, né, não? O Elbert colocou, boa reflexão sobre o julgar, parabéns. Realmente, eu fiz um monte de anotação aqui, Margarete, e a questão que você colocou do julgar, que você falou, né, juízes, né, que isso, quando a gente se torna juízes, a gente acaba tendo um isolamento intelectual. Isso foi muito forte, marcante, né? Somente para o momento, às vezes, que a gente está hoje, que a gente quer o tempo todo estar julgando o outro e não compreender o lado dele. Né? Então, eu gosto muito das suas palestras, exatamente porque no final a gente fica com essas perguntas e você põe muita pergunta, eu vou anotando todas para depois fazer essa reflexão, para a gente realmente entender isso, né? Você podia falar mais para a gente a questão, né, da gente ser juiz do outro, como é que a gente
policiando o nosso comportamento, né? Para evitar. Porque eu vejo que isso é uma questão de todos nós, né? Se há uma coisa que é difícil, trabalhosa nessa vida, é a gente aprender a avaliar sem julgar, sem condenar, né? Compreender que é diferente, que eu posso não gostar, que eu tenho outro caminho, mas não, realmente não condenar, não ficar lançando raiva como se fosse uma coisa deplorável, né? Porque pode ser que dali a pouquinho eu falo, nossa, não é que eu que estava no caminho equivocado? E isso acontece muito, né? Da gente criticar e lá na frente passar pela mesma situação e às vezes fazer até pior do que estava julgando o outro que fez. E aí quando você põe a mão na consciência, você fala assim, nossa, eu critiquei tanto e agora eu estou fazendo pior, né, do que eu estava julgando o outro. Mas é muito interessante essa análise para a gente fazer no dia a dia, né? E outra pergunta que você fez que eu achei interessante é o que me impulsiona. Como que isso é, né, no dia a dia para a gente poder analisar, né, as nossas atitudes? Aí você falou também da questão do mundo que eu quero. Como que a gente consegue fazer, né, essa análise no dia a dia? Deixa eu só ver aqui. Nem sempre a gente consegue, né, essa análise sozinho, né? Às vezes a gente tem os amigos mesmo que, dependendo da situação, pode nos dar um toquinho, né? Dizer, ó, sou amigo, melhor avisar. E algumas vezes é algo tão doído, tão mais interiorizado, que a gente realmente vai precisar de ajuda profissional, né? Verdade. A Adriana comentou, é sempre bom te ouvir, mas é ex-paciente que virou amiga. E o Elbert colocou, entender a situação do outro, o momento que ele pode estar passando. Que foi o que você comentou muito durante a palestra, né? Compreender a demanda dele, né? Exatamente. E olá, Adriana, tá boa, né? Ei, Guete. Ei, Elde. Tá boa, né? Eu tô, e você? Joia. Que bom. Não, muito bom o estudo, viu? Que bom. Eu estava pensando aqui nessa questão de julgar, né? É tão forte essa questão do julgar que eu penso que isso dificulta até um pouco as relações, sabe? No sentido de da pessoa não querer expor seus sentimentos, suas dificuldades para o outro, né? Não digo para todo mundo, mas assim, para pessoas mais íntimas mesmo. E porque pode acontecer mesmo, a gente, né, sabe que num determinado momento essa pessoa pode usar isso contra você, e te apontando o dedo, sabe? Então eu fico pensando se a gente não se fecha muito por causa disso também, porque a questão do julgamento é muito forte ainda em nós, né? Você falou uma coisa tão importante, Elde. Não que tudo que os outros colocaram não seja, mas assim, questão, né, dentro do próprio lar. Quantas vezes eu não me coloco com medo do julgamento do outro e do outro apontar o dedo para mim no futuro? Olha, mas se apontar é ótimo, sabe? Porque o outro se revela, ele está se revelando em como que ele está usando daquilo que eu confiei a ele. Aí é hora de eu avaliar, assim, existe amor? O que está acontecendo aqui nesse relacionamento? Em que, aí eu volto até lá naquela questão do adultério, né? Porque nesse momento que o outro usa contra mim o que eu coloquei em confiança, ele está adulterando a nossa relação. Né? Então, na medida que a relação já foi adulterada, o que nós vamos fazer disso?
Por isso, assim, seja lá como for, o colocar-se é muito importante. Entendi. Entendeu? Muitas vezes a gente vai ter até que dizer, olha, sinto muito que eu sinta assim, que eu faça assim, eu sinto muito que você se sente magoado. Eu vou me reavaliar, mas é importante a gente se colocar, né? Entendi. Bolinha de cristal nós não temos. E acaba que a própria pessoa, né, o outro, acaba que também se revela a si mesmo, né? Eu acho que pode acontecer isso também, né? Porque às vezes a pessoa ela nem tinha ideia de que ela pudesse agir daquela forma. Então ela se revela, a gente com o outro apontando o dedo em coisas, né? Que a gente confiou. A gente também pode analisar qual o tipo de sentimento que eu estou tendo naquele momento, né? Exatamente. É um trabalho, né, a ser feito mesmo, né? A maior oportunidade de trabalho, de crescimento que a gente tem é isso, né? É a troca com o outro, né? Mas a gente ainda tem muitas... vou usar a expressão da Cássia lá desse estudo que eu achei muito legal. A gente ainda tem muito fantasma. E a gente vive assombrado com os nossos fantasmas. Então, resolver, né, assim, exorcizar esses fantasmas e viver o hoje, o aqui e agora, oportunidade de mudança. Né? Principalmente parar de justificar. A gente justifica muito. Fiz assim, foi, agora o que eu posso fazer para fazer diferente? Eu não sei, vou perguntar a alguém. Oi, Raquel. Você falou uma coisa interessante, a gente justifica muito, né? Quando a gente avalia as nossas ações, a gente fala assim, nossa, mas... E a maioria das desculpas que a gente dá é para a gente mesmo, não é nem para o outro. Às vezes a gente pensa que está dando uma desculpa para o outro, mas é para nós, né? Que a gente acaba se atropelando com as coisas e não fazendo o que tem que fazer. Então, a gente está sempre justificando a mudança, a transformação, sempre tendo uma desculpa para isso, né? Muito verdade. Interessante. Outra coisa que você pontuou também, que eu achei muito legal, é que a boca fala o que o coração está cheio. Isso, a primeira vez que eu escutei, eu levei um choque, mas ao mesmo tempo é libertador, né? Porque é uma frase assim que mexe com a gente, mas ao mesmo tempo te deixa em alerta. Então, se eu estou sempre reclamando, é o que você falou, né? É difícil, Por que eu vou ver pelo lado difícil, não pelo lado que eu posso? É complicado, mas eu tenho condições de fazer. E aí a gente começa a mudar, às vezes, né, o nosso pensamento para ver as coisas de outra forma. Porque aí, quando a gente cai, né, que a gente percebe que a gente está reclamando demais, está questionando desculpa demais, e aí você fala assim, peraí, meu coração está cheio disso? É isso que é meu coração? Né? E não é não, né? Eu só empanturrei ele, né? Eu preciso de limpar para deixar minha essência aparecer, né? Porque em essência, todo mundo é lindo, gente. Todo mundo é lindo. Na imagem e semelhança de Deus, a gente é lindo. E o que a gente faz com a nossa beleza? A gente camufla, né? Não, falou tudo. A gente esconde, né? Nossa essência e vai camuflando ela o tempo todo, né? Em vez de estar ali. E é o trabalho que a gente está fazendo hoje, né? Que é tá tirando essa camuflagem aos poucos, essas camadas que a gente foi colocando, para um dia essa essência aí poder sair, né? Aparecer toda bela, né? Exatamente. Isso aí. A gente tem mais alguém que quer fazer uma pergunta, fazer alguma colocação? Mesmo complementar, né? Fazer alguma... Margarete, você falou uma coisa aqui que eu notei, negar a raiva pode gerar a tristeza, né? Não, não é gerar, não. É porque elas brincam de esconder. Ah, tá. Esconde, é isso? A raiva pode esconder a tristeza, assim como a tristeza pode esconder a raiva.
Esconder. É. Entendi. Entendeu? Então, nesse sentido, eu fico pensando, sabe, que nessa questão das terapias mesmo, sabe, Guete? Com psicólogos, né, psiquiatras, existe uma fala que me incomoda de certos profissionais, no sentido de que a gente precisa colocar para fora, né? O sentimento, colocar para fora. E muitas vezes eu fico pensando se isso não é também uma irresponsabilidade, sabe? Quando a gente vai colocando para fora, porque você fica aliviado, né? Se isso não é ruim, porque você tem o outro que está recebendo toda aquela energia também. Agora, você também, igual você colocou, né? A raiva pode esconder a tristeza. Aí a pessoa também se fechar, né, na tristeza daquela situação é complicado, né? Então, talvez, não sei se eu estou colocando em dois extremos, sabe? Porque eu acho um pouco complicado também você sair por aí, sabe, soltando suas raivas, seus sentimentos, suas mágoas, né? Mas também é complicado você não trabalhar isso junto com o outro e entrar numa tristeza e ficar, né, naquela tristeza. Eu não sei se eu consegui colocar direito. Colocou, vamos dizer assim, há uma distorção na interpretação que os profissionais colocam, mas pode até ser que tenha profissional que coloque ao pé da letra. Mas, de novo, vamos tirar o espírito da letra. Quando a gente fala colocar para fora, é para a gente não ficar reprimindo, não é? Até virar uma doença física, porque é isso que acontece. Se eu, e esses dias até que teve tanta publicação da fala da Mafalda, a Mafalda tem uma fala que ela coloca assim, para onde vão os sentimentos que a gente não externa? Eles vão para as doenças, eles viram doenças. Né, a gente tem hoje vários estudos da psicossomática. Então, quando eu falo colocar para fora, não é, vamos dizer, eu estou na situação terapêutica, aí eu descubro que eu tenho muita raiva do meu pai. Por causa disso, aquilo outro, tá? Aí colocar para fora não é eu chegar lá em casa e bater no meu pai, não. Ou eu xingar ele todo, não. Não é isso, não. É falar desta raiva. É compreender esta raiva. É você olhar para a raiva que você tem. E compreender raiva por quê? Que raiva é essa? E na medida que a gente vai compreendendo, ela vai dissolver. Tá? O terapeuta que fala para o adulto virar criança e sair chutando e mordendo porque ele tem raiva, tem alguma coisa de esquisito com esse terapeuta. Né? Quando eu falo para pôr para fora, é ali na situação terapêutica para a gente compreender. Ou se eu estou num relacionamento, igual você falou, se na hora a pessoa fez uma coisa que eu senti raiva, a raiva é minha. É eu dizer para o outro, ai, que raiva! Me dá um tempo que agora eu não consigo nem falar. E se o outro insistir, a gente achar uma alternativa de agora não. Porque, usualmente, tudo que a gente faz na expressão da raiva, depois a gente arrepende. A raiva é útil para nos mostrar aonde a gente está sendo mexido, invadido, desrespeitado, sei lá. Mas não quer dizer que eu tenho que julgar no outro, não.
Entende? É exatamente isso que a gente quis mostrar ali pelo que o Hamed coloca. E no capítulo, gente, tem muito mais coisa. Nossa, eu reduzi muito. O capítulo é genial. Sabe? Sim. E a mesma coisa, tristeza, porque usualmente a gente fala assim, você me pôs com raiva. Não. Eu senti raiva. Eu senti tristeza. Eu me senti abandonado. Porque a vivência é minha. O outro fez, eu não estou eximindo o outro da responsabilidade da ação, não. Mas o sentimento é meu e a emoção é minha. E eu preciso contar para o outro. Até para o outro até dizer, nossa, desculpa, eu não sabia. Estou mudando de atitude, desculpa. Entendi. É um alívio quando faz isso, né? É. Ô, Margarete, a raiva nesse sentido que você colocou seria para estabelecer, para a gente conhecer os nossos limites? Também, exato. Porque aí Às naquele vezes... momento... Não pode Oi? falar. Não Pode te falar. entendi. É porque naquele momento, né, da ira, da raiva, eu consegui entender o que está desequilibrando, né? O que externo está conseguindo desequilibrar o meu interno. E aí eu consigo fazer essa análise, né? No momento eu duvido. Porque Não. nós todos, né, temos uma dificuldade emocional ainda. No momento é raiva. É. Agora, depois eu posso dizer que raiva é essa? O que aconteceu ali que eu me senti tão ameaçado, tão invadido, que todo esse fogo interno veio em minha defesa? Porque na raiva eu afasto o outro, né? Uhum. Não, depois, porque na hora, realmente, na hora é aquela questão, né? Quando a gente está numa medida, você não consegue nem pensar. Aí quando passa, você fala, não, nem acredito que eu consegui fazer aquilo, não sou eu, né? Porque realmente naquele momento você perde o seu estado de equilíbrio, né? Mas aí depois, quando a gente relaxa, aí é a oportunidade que a gente tem para poder rever, né? E avaliar o que é de externo que está tirando nosso equilíbrio, né? Isso. O Miramês, no livro... Ai, eu esqueci o nome do livro. É o que ele fala de pensamento. Esqueci o nome do livro. Olha só. Mas o Miramês, ele fala que no momento da raiva, existe um curto-circuito no corpo, no sistema nervoso. Então, é faísca mesmo, né? Mas, se ainda acontece, é para eu aprender. Aprender o quê? Se está existindo ali alguma ameaça, vamos conversar, vamos mudar para que isso ocorra de forma diferente, né? É a prova, né? Que eu estou passando, mas eu não estou conseguindo, eu estou repetindo. Então, eu tenho que avaliar para tirar uma nota boa em algum momento, né? E vamos, em algum momento a gente tira. E agora, pode ser também que não seja nada de fantasma passado, não, tá? Pode ser algo adquirido nessa existência também. Porque a gente compra muita coisa, muito fantasminha, a gente compra nessa para resolver, que a gente não tinha. Quem dera se a gente tivesse resolvendo só o passado, né? Puxa, que beleza! Uma hora dava certo, só que a gente vai acumulando, então tem que chegar uma hora porque a gente tem que equilibrar, né? É exato, mas chega. Margarete, nosso tempo já chegou no fim, infelizmente, né? Quero te agradecer imensamente todo o seu carinho, sua disponibilidade, né? Todo esse amor que você tem em trazer os estudos para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, essa casa já me ajudou demais da conta, sou grata, por isso eu venho. Tá? E agradecemos imensamente todo o seu carinho e disponibilidade. Obrigada. Então, nós vamos nossa reunião, nós vamos fazer a prece final, pedir para todo mundo relaxar o corpo, fechar os olhos. Amado Mestre Jesus, espiritualidade amiga, agradecemos mais uma vez essa oportunidade desse estudo, desse aprendizado, que nós possamos levar essas questões para o nosso dia a dia, essas reflexões para os nossos desafios constantes, que nós possamos tirar um momento do nosso dia para refletir as nossas ações e rever o que pode ser melhorado. Sempre lembrando que estamos sendo ajudados pelo Pai, pela luz espiritual e divina, que esse
suporte nunca falha. Basta a gente pedir e estar fazendo o nosso papel. Agradecemos, Pai, mais um dia, mais uma bênção, mais essa oportunidade desse estudo de vida. Mesmo cada um na sua casa, a gente consegue estar próximo e aprendendo cada dia mais. Que assim seja, Pai, agora e sempre. Amém. Amém. Gente, agradecemos mais uma reunião, mais uma quarta. Um grande abraço para todo mundo e até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Margarete. Eu que agradeço. Tchau. Obrigada, Leandro.